Fala, galera! Feliz Ano Novo! Feliz 2026 para vocês! Você que está assistindo aí é o vídeo da virada. Está assistindo no finalzinho de 25? Feliz Ano Novo, boas entradas aí. Você já está em 26? Então, feliz 26. Vamos tocar o barco. Agradecimento a todos os amigos que estiveram comigo nesse ano que passou, esse ano de 25, e que vão seguir, né? Vamos crescer juntos, né? Nessa resenha. Então, felicitações para todos os amigos. Um ano de muita saúde e paz para todos. Agradecer a galera da Praça Seca, a galera aqui de Guapi, a galera do YouTube em geral. E convocar já vocês de antemão a acompanhar a live de domingo. Eu devo fazer uma live domingo, nesse dia 4 de janeiro, às 14 horas. Vou começar a fazer lives aos domingos, às 14 horas. Por enquanto, o projeto é esse. Uma live por semana, todo domingo, às 2 horas da tarde. Combinado? Convidados? Então, vamos começar aqui a resenha falando aí do assunto da semana. A gente vai fazer um vídeo daquele estilo do vídeo, né? Com bastante dinâmica, tentando trazer notícias sem fake e com bastante alegria e conteúdo. Essa é a ideia do canal. Então, agradecendo aqui a BTB Esporte, que cedeu a imagem aqui para eu botar aqui para a gente dar uma olhada. Obrigado. Pelo carinho, gente. Obrigado pelo carinho, tá? Valeu, gente. Valeu. Essa foi a chegada do zagueiro Vitão. Vitão chegou, enfim, Vitão chegou, né? O zagueiro que veio do Internacional, como a gente sabe, o zagueiro que estava tendo expectativa aí de ser contratado, foi contratado o Vitão, chega aí com 25 anos, jogador que foi feito no Palmeiras, estava fazendo uma boa temporada no Internacional, chega o Vitão, parou as férias dele lá em Maceió para se apresentar para exames médicos, foi aprovado e vai se apresentar com o resto da equipe no dia 12 de janeiro, quando o Flamengo faz a representação do elenco principal. Lembrando que o time estreia no Carioca, dia 14 contra o Bangu, marcado por enquanto em Moça Bonita. Vamos ver a confirmação do local. O que tem local marcado e confirmado, já é notícia, é a Supercopa do Brasil. Flamengo e Corinthians vão jogar no dia 1º de fevereiro, anota aí, 1º de fevereiro, Mané Garrincha, vai para Brasília. Então já tem data e já tem local a final da Supercopa, a primeira taça que o Flamengo pode e deve levantar. Vou trazer agora aqui para a gente informações do Vitão, números, eu quero números do Vitão para a gente conhecer um pouco mais o que foi o Vitão nesse ano aí de 25, né? Ele que foi destaque, né? Se destacou muito no time do Internacional, um time que sofreu bastante com a pressão, né? Foi um time que correu o risco de rebaixamento e o Vitão teve números interessantes. Vamos trazer aqui nos números do Vitão. 31 jogos, todos como titular, 2 assistências, 88% de acerto nos passes, 7 chances criadas, 31 desarmes, 23 interceptações, 92 duelos ganhos, 89 bolas recuperadas, 103 duelos aéreos ganhos. Números bons aí do Vitão, que o credencia como um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Sofreu muita cornetada, mas agora a gente tem Léo e Léo como dupla principal, Vitão e Danilo como a outra dupla, a dupla reserva, que teria vaga e seria dupla titular em quase todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Vocês concordam ou não? Bota aí nos comentários, vocês já sabem que o vídeo do canal tem essa característica. Todo comentário, quem já conhece o canal sabe, todo comentário eu respondo, eu interajo com os amigos. Então, vão botando comentários, perguntas, a interação é total comigo, beleza? Só espero que zagueiros como o Iago não percam espaço, né? Eles vão ter oportunidade aí no Campeonato Carioca e que eles continuem aí, né? O Iago, principalmente, que tem que renovar contrato. Ele tem contrato vencendo no final de 26. Eu espero que o Iago não seja negociado em detrimento à vinda do Vitão. Perfeito? Vamos seguir aqui falando, né, de contratações. O caso, por exemplo, do Caio Jorge, né? Esse caso do Caio Jorge criou muita polêmica, mas para mim tem duas coisas sinalizadas. O Flamengo quis mostrar força no mercado, falou que 30 milhões de euros é um valor que ele paga por um jogador de poder de revenda, o que já dá ali sinais que, por exemplo, o Tati Castejanos tem que ser mais barato, porque não tem poder de revenda, é um jogador de 27 anos. Fazendo ali uma matemática,
na cabeça aí da direção do Flamengo, vamos dizer que o Tati vai até 25, com sacrifício o Flamengo paga. Então, já manda um recado aí também para a direção da Lazio e para o resto, né, do mercado, do modo geral, que o Flamengo vai ficar forte no mercado. E outro recado, né, que o Cebolinha está no mercado para negociação, já que o jogador foi pretendido pelo Cruzeiro e parece que tem conversa, né? Tem conversa, caso realmente chegue uma proposta, o Cebolinha pode ser negociado. O que vocês acham? Vocês venderiam o Cebolinha, negociariam o Cebolinha? Mesmo a gente sabendo que tem mais jogador aí que pode sair, que no caso é um jogador que me preocupa, né? Que é esse jogador aqui, ó. Esse aqui tem dificuldade de liquidez. Por que eu digo que o nosso amigo Michael tem dificuldade de liquidez? Vamos lá. O Michael é um jogador que custa ao Flamengo 1,5 milhão por mês, num contrato que vai até dezembro de 28, ou seja, é o famoso fio desencapado, né? Um jogador difícil de negociar. A direção do Flamengo já deixou o staff à vontade para encontrar clube, mas cadê que se encontra clube para o Michael? Quem vai pagar essa bagatela para levar o Michael? É complicado e aí a gente fica com o Michael encalhado. Na capa do vídeo você viu aí a foto do Marcos Antônio, né? O Marcos Antônio é um volante, né? Eu trago aqui informações do Marcos Antônio para a gente poder crescer na conversa com relação a quem é Marcos Antônio. Esse baiano de 25 anos, né? Que começou a carreira no Atlético Paranaense, se destacou no Atlético Paranaense, fez 2 temporadas boas lá e depois foi negociado para Portugal, foi para o Estoril. Do Estoril ele fez uma carreira mais de destaque no Shakhtar Donetsk, onde ele realmente se estabeleceu na Europa, ganhou ali 3, 4 temporadas no Shakhtar e foi negociado para a Itália, foi para a Lazio, e da Lazio ele teve um empréstimo no PAOK. Enfim, foi um jogador que teve carreira na Europa e foi contratado por empréstimo pelo São Paulo. O que me preocupa em Marcos Antônio? Primeiro, a questão de lesão. O jogador, nesse ano de 25 que ele esteve no São Paulo, ele teve 3 lesões recorrentes aí, num prazo muito curto de tempo, né? Isso daí me trouxe aí um alerta de preocupação. Além dele ter ficado na temporada 23-24, mais de 90 dias fora também por causa de lesão. Então o jogador parece que já tem um histórico aí de lesão que a gente tem que ficar atento, já que a gente está aí na iminência, na intenção de negociar um jogador por causa de lesão, que no caso é o Alan. A gente não pode trazer um jogador que também tem lesão. Vamos ver aqui, ó, 25. Em maio de 25, lesão muscular na coxa esquerda, músculo posterior. Maio de 25, já no São Paulo, né? Em agosto de 25, nova lesão muscular na mesma região, coxa esquerda, reincidência, um jogo contra o Atlético Mineiro. Em novembro de 25, olha o curto tempo, mais um problema muscular, sendo o terceiro em 2 meses, segundo relatos, causando mais desfalques. Ou seja, o jogador teve desfalques, né? O jogador realmente aí ficou fora em algumas partidas. Então é bom que a gente fique atento, porque muitas vezes a gente se entusiasma com o jogador, porque ele tem qualidades. Eu vi o jogo dele contra o Palmeiras, onde ele fez uma ótima partida, mas essa questão aí é que me preocupa com relação ao Marcos Antônio. E também tem a questão do envolvimento da negociação do Alan, né? O Alan, que está sempre sorrindo, despertou interesse no São Paulo. São Paulo mostrou interesse, mas um interesse que é um interesse preocupante para mim, porque é o que eu falei anteriormente com vocês. Um empréstimo do Alan com obrigatoriedade de compra caso ele bata 50% dos jogos. O Alan, na verdade, jogou muito pouco pelo Flamengo nessa temporada, teve uma baixa minutagem, uma baixa frequência nos jogos, e isso daí preocupa a gente, né? Será que o Alan vai conseguir bater a cota dos 50 jogos? Isso aí é que é complicado, dos 50% de jogos, isso aí que é complicado para você ver se o Alan vai poder fazer essa negociação valer a pena. Senão, eles vão devolver o Alan para a gente simplesmente mais velho, né? Só isso. Então, é preocupante a questão do Alan, tá certo? Outro jogador que está aí em vias de ser negociado, que todo mundo está falando, é o lateral esquerdo Vinha, né? O Vinha, que despertou interesse do River Plate. River Plate está em cima aí do Flamengo, tentando negociar, fez uma oferta muito baixa, né, de empréstimo e compra por 4 milhões de dólares. Lembrando que o Vinha
veio para o time do Flamengo por 9 milhões de euros, né? Então uma queda brusca na venda, um prejuízo bem grande. O Flamengo está tentando fechar em 6 milhões de dólares essa venda, esse empréstimo com a possibilidade de venda. Então está sendo conversado, mas provavelmente eu acho que tudo indica que infelizmente o Vinha não vai permanecer no Flamengo. Qual a opinião de vocês sobre o Vinha? Vocês negociariam o Vinha? Vocês acham que o Vinha é um jogador que deve deixar o Flamengo? E eu agora, né, já que a gente sabe que o canal aqui tem um perfil de explicar algumas coisas, de detalhar algumas coisas, a gente vai fazer aqui o contraponto, porque muita gente fala que o Felipe Luiz tem má vontade ou teve má vontade com o Vinha em grande parte do tempo, e eu vou mostrar para vocês aqui o joelho, né, do Vinha e mostrar e tentar entender o que aconteceu com a lesão que o Vinha teve no joelho, tá? Nós estamos vendo um joelho de frente, obviamente aqui na frente entra a patela, que não está nessa estrutura, tá? Que é a patela, fica aqui na frente, como se fosse um osso que parece uma concha, né? Vocês sabem como é que é a estrutura mais ou menos uma patela. Essas estruturas vermelhas aqui laterais são os ligamentos colaterais e essa aqui do meio, essa estrutura azul, é o menisco, que funciona mais ou menos como um amortecedor entre o osso da coxa, que é o fêmur, e esse osso principal da perna, o mais forte, que é a tíbia, perfeito? Aqui o fininho é a fíbula, perfeito? Esse aqui é aquele osso que a gente dá a canelada que dói quando a gente bate nas coisas, é o osso da frente da canela, tá certo? O mais forte. Foi esse osso que ele fraturou, ele teve uma fratura de tíbia e uma lesão multiligamentar. Ele lesionou os meniscos e rompeu o ligamento cruzado, que a gente não consegue visualizar aqui porque ele passa por dentro dos ossos, tá? Do fêmur e da tíbia. O ligamento cruzado anterior passa na frente e o ligamento cruzado posterior que passa por trás, eles fazem como se fosse um X e evitam que esse osso do fêmur ele avance em cima da tíbia, ou seja, dá estabilidade. São os ligamentos que dão estabilidade. Então ele simplesmente rompeu o ligamento cruzado anterior, o LCA, lesionou o menisco e fraturou esse ossão aqui, que é o da tíbia. Não é pouca coisa, né? E ele ficou quase 300 dias inativo. Vinha fez apenas 10 partidas nesse ano de 25. Seja por opção do Felipe Luiz, seja por cuidado do DM e do Departamento de Preparação Física do Flamengo, o Vinha teve um 2025 muito tímido. Será que vale a pena realmente continuar com o Vinha? Será que vale a pena emprestar com uma cláusula de compra, né? Com uma cláusula contratual de batendo metas? Enfim, o que vocês acham da questão do Vinha? Porque às vezes não é só bater o martelo e dizer Felipe Luiz queimou o jogador, tem preferências pelo Ayrton Lucas. Tem coisas que a gente também tem que analisar ou pelo menos pensar que podem estar acontecendo além de preferência única e exclusivamente. Beleza? Então deixa o like aí, vamos conversar. A gente vai fazer na live de domingo mais assuntos sobre o mercado da bola, porque o mercado da bola realmente vai ferver quando virar o ano, e dia 5 de janeiro abre a grande janela da Europa, e aí a coisa começa a acontecer de uma maneira mais direta. Mas, por enquanto, aqui no Brasil também tem muita coisa acontecendo. Vocês sabem disso, né? Nós estamos aí agora com a questão do goleiro, né? Depois do zagueiro, nossa diretoria está se movimentando para trazer um reserva à altura, ou alguém para disputar a posição com o grande Rossi, né? O Rossi que está aí na necessidade de ter alguém ali para fazer uma sombra, acho eu. Muita gente está vendo aí no Gabriel Brazão, esse jogador, né? O Santos está fazendo linha dura, está botando o preço lá em cima. Eu escutei da ESPN informações que o Gabriel Brazão, para vir para o Flamengo, o Santos vai querer fazer um preço realmente de Europa para o jogador. Mas, sinceramente, eu acho que se tiver ali uma conversa, o Gabriel Brazão vai se interessar, vai se seduzir pela proposta do Flamengo. Muita gente diz, mas vai vir para ser reserva. O que vocês acham? O Flamengo prepara nova investida por Gabriel Brazão do Santos. O rubro-negro está interessado em contratar o goleiro para disputar a posição com o Agustin Rossi, né? Essa é a informação que tem. A segunda opção é o Pedro Morisco, né? O Pedro Morisco,
do Coritiba, que tem 21 anos, um goleiro mais jovem, mas que também me parece ser um goleiro muito seguro. E eu já falei e vou repetir, se eu tivesse que fazer uma escolha, eu iria no Pedro Morisco. O que vocês acham? Vocês já viram o Pedro Morisco atuando? Vocês viram bastante o Brasão atuando aí pelo Santos? Por que eu vou no Pedro Morisco? E eu vou dizer rapidamente para vocês. O Pedro Morisco é um goleiro que jogou num time que liderou a Série B. Então ele teve uma atuação mais proativa, né? Um goleiro que pôde sair jogando mais, teve mais calma para poder mostrar seu lado construtor, né? Usar os pés, tá? Coisa que o Rossi precisa fazer no Flamengo na filosofia Felipe Luiz. Já o Brasão teve que mostrar mais qualidade embaixo dos paus, né? Como goleiro mesmo. Então eu acho que o Brasão, com os pés, deixa um pouco a desejar. Pode melhorar? Pode. Ele vindo do Flamengo pode crescer nesse quesito? Com certeza. Mas é um ponto a ser observado. O que vocês acham? Deixem o like e a opinião de vocês. Compartilhem o vídeo. Você que está chegando pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o professor Alexandre Lucas, estou aqui, sou educador físico por profissão, rubro-negro de coração e quero dar os parabéns também ao nosso craque camisa 10, Georgian de Arrascaeta. O Flamengo ganhou a P toda em 25, hein? O Arrascaeta, o rei da América, impressionante para a revolta dos detratores. Felipe Luiz ganhou como melhor treinador, foi eleito o melhor treinador pelo El País, o jornal do Uruguai. Então o Arrascaeta é o rei da América, ganhou em cima simplesmente de Lionel Messi, né? A eleição ficou realmente ali no frigir dos ovos, dividido Felipe Luiz e Lionel Messi. Então é isso. Agora vou fazer aquele parêntese, né? Aquele parêntese para botar aqui um pedaço aqui do vídeo, que é um pedaço que muita gente curte, algumas pessoas acham, pô, Alexandre, você vai fazer isso? Eu vou fazer isso, porque eu acho legal. O freguês tem vez, mas o freguês tem vez aqui no canal Alexandre Lucas Flá. Nós vamos falar dos nossos adversários aqui do Rio de Janeiro, já que o Campeonato Carioca está para começar, e eu começo a falar do time das Laranjas, né? Vamos falar do Fluminense Futebol Clube, quem tem como adversário na estreia do Carioca o Madureira. O Fluminense joga em casa contra o Madureira. Ainda não tem o estádio determinado, tá? Depois de Thiago Silva, o outro zagueiro, Freitas, também pode estar saindo do Fluminense, né? Pode estar indo para a Itália. E o Lima está despertando interesse do Santos. O Santos está arrumando um dinheiro aí, não sei aonde, para contratar jogador, né? E o Arana assinou, né? O Arana, que é meio doido, assinou com o Fluminense, lateral esquerdo, está chegando no Fluminense. Hulk, o incrível Hulk, despertou interesse no Fluminense, mas por enquanto tá meio que na dúvida se ele vai para o Fluminense e continua no Atlético, ou o Botafogo também apresentou interesse no Hulk. Só que o interesse do Botafogo tem aí um entrave que surgiu de última hora. Galera, deixa o like, fortalece aqui o canal, que a conversa é sempre divertida e boa. Botafogo estreia contra a Portuguesa fora de casa. Vai jogar lá no Luso Brasileiro, na estreia do Carioca. O Botafogo também mostrou interesse no super-herói, né? No Hulk. Mas só que o Botafogo, que vendeu o Marlon Freitas pro Porquinho, tomou-lhe um transfer ban, rapaz, por causa do Almada, né? Tá lá devendo lá uma grana forte. Vai ficar com impeditivo de 3 janelas para contratar, para poder registrar jogador, até sanar a dívida de maneira, no cash. O Textor tem dinheiro, arruma o dinheiro, ele não é o pai da criança, ele não é o cara que pode tudo. O que aconteceu? Não é bom o negócio de SAF, não funciona? Como é que é isso aí? Me explica aí. Eu sei que a coisa não tá boa pro lado do Botafogo. Se a coisa não tá boa pro lado do Botafogo, que tomou o transfer ban, agora nós vamos falar do Vasco da Gama, né, cara? Que ano, hein? Bateu na trave mais uma vez, né? O Vasco enfrenta o Maricá. Eles têm casa, né? Vão jogar, por enquanto, vão jogar em São Januário. Pumita renovou. Notícia não sei se é boa ou ruim, mas Puma Rodrigues renovou. Mas o outro lateral pode sair. Perdão. PH, despertando interesse, está na mira dos árabes do PH, que fez uma boa temporada, foi convocado para a seleção brasileira, teve uma valorização, está despertando interesse aí de árabe, do time árabe, né? E outro jogador que pode ser negociado é a joia do Vasco, o Ryan, né? O Ryan
O Vasco tenta vender esse jogador de maneira bem cara para poder fazer caixa, né? É ali a galinha dos ovos de ouro do Vasco nesse momento. O Vasco, em 2016, está fazendo 15 anos. 15 anos tem baile, não tem? Tem baile. 15 anos tem baile, né? Então... A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. 15 anos! Olha o baile de 15 anos aí! É isso aí, 15 anos sem ganhar nada. Como é que deve ser isso, hein? Tem crianças, adolescentes aí que nunca viram o Vasco ganhar um título. Um abraço para os meus amigos cruzmaltinos, com todo respeito, a brincadeira faz parte da coisa, né? Então, é isso, meus amigos. Deixe o like, fortaleça o canal, muita informação, né? A gente vai passando. Se tiver mais alguma coisa acontecendo, a gente vai passando aqui. Qualquer dado novo a gente traz para você no short. E nesse domingo, dia 4, às 14 horas, deixa o sininho da notificação, ó, acionado, tá? Para a gente poder entrar em sintonia e fazer a live juntos. Vamos crescer no canal? Vamos dar moral? Então eu conto com vocês. Aqui é sempre assim, alto astral, respeito, brincadeira, mas sempre respeitando os amigos, porque futebol é nada mais, nada menos do que um esporte para a gente ter confraternização com as pessoas, cada um com sua camisa, cada um com a sua paixão. Alguns nasceram realmente abençoados, outros, Deus perdoa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000! Agora, para finalizar o vídeo, eu quero falar de um assunto sério que me incomodou bastante, né? Foi a notícia que esse moço aqui, ó, que nessa foto aparece com essa camisa mostrando que vai ficar até 2030, teve a cara de pau, né, de se oferecer para o Flamengo de novo. O pai dele tentou entrar em contato com o clube e não foi atendido, né? O senhor Marcão, né? Mas o Gerson, para mim, é o responsável. O Gerson não tem 8, não tem nem 18, ele tem 28 anos, é um homem adulto. Então, ele saiu pela porta dos fundos para não voltar mais para o Flamengo. Essa é a minha opinião. Eu quero que vocês fortaleçam o like e deixem a opinião de vocês. Para mim, ó, essa carta aqui tá fora do baralho. Ele foi um cara que não soube respeitar a camisa 8 do Flamengo, não soube respeitar o Flamengo num ano que a camisa 8 teve muita importância. Essa é outra conversa, mas de qualquer maneira ele foi extremamente, não vou dizer nem antiético, mas ele foi insensível e foi moleque. E como amigos falaram, ele é um traíra, e traíra a gente tem que manter longe. Então essa carta não entra no meu baralho, tá fora, tá fora. Eu quero a opinião de vocês. Ainda bem que o Flamengo não atendeu o telefonema. No Flamengo, Gerson, nunca mais. Um abraço. Deixem um like, fortaleçam o canal. Espero vocês na live de domingo. Fui!